Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Dom Filipe Santoro, antes de mais. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos os que nos acompanham via este webinar. É para mim, é para nós, todos da comunidade portuguesa, uma dupla honra, por um lado ter aqui entre nós o Sr. Dom Filipe e por outro tê-lo a apresentar um novo livro de Dom Giussani, um acontecimento na vida do homem, na sua tradução portuguesa. Antes de mais, Dom Filipe, deixe que lhe exprima a nossa gratidão por ter aceito este nosso convite. É uma grande alegria poder ouvi-lo de novo entre nós. E para que todo o tempo disponível seja usado para ouvir o que tem para nos dizer, faço apenas duas breves notas. Uma nota biográfica sobre o Sr. Dom Filipe, desnecessária para a maioria de nós, uma vez que o Sr. Dom Filipe é um caro amigo de longa data. Mas sabendo que está muita gente nova a seguir-nos, é com todo o gosto que eu passo a apresentar. Sr. Dom Filipe Santoro é, atualmente e desde 2011, arcebispo de Taranto. Além disso, esteve mais de 27 anos no Brasil, onde, entre tantos outros encargos, foi professor da Universidade Pontifícia do Rio de Janeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e foi bispo de Petrópolis desde 2004 até 2011. Grande amigo da comunidade portuguesa do movimento, já nos acompanhou na pregação de retiros e na apresentação do sentido religioso durante este período, também das vezes por cá passou. Em 2007, participou na 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano em Aparecida, no Brasil, e colaborou com o cardeal Bergoglio na redação do documento final. No dia 18 de setembro de 2011, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como padre sinodal da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se iria realizar no Vaticano de 7 a 28 de outubro de 2012. Na Conferência Episcopal Italiana, atualmente faz parte do Conselho Permanente, como Presidente da Comissão pelos Problemas Sociais. Passou por Portugal o ano passado, onde ainda tivemos a alegria de poder cumprimentar, onde vinha do Sínodo da Amazónia, onde participou como padre sinodal. Esperemos que numa próxima ocasião possamos ouvir o Sr. Dom Filipe falar do Sínodo da Amazónia e da sua participação lá e da Laudato. Ficará para uma próxima ocasião. E antes de darmos início à apresentação propriamente dita do livro, gostava de fazer uns breves agradecimentos. Antes de mais, à tradutora, Madalena Quintela, que jovem tradutora, uma universitária, dar-lhe os parabéns pela tradução, mas também pela coragem, porque uma jovem universitária que se atira a traduzir logo um livro de Giussani é digno de nota. Também a quem ajudou na revisão, Joana Andrade Ramos, a designer da capa, Maria Dovens, que também é uma jovem estudante de escultura, a designer dos convites, a Piedade Jardim, os convites todos que seguiram para esta sessão, e, last but not least, um agradecimento muito especial à editora Paulus, em especial ao irmão Tiago Melo, que ajudou todo este trabalho de edição e que foi fantástico como conseguiram fazer o livro sair para o mês de novembro. Portanto, aqui um agradecimento à editora Paulus, com quem colaboramos, temos colaborado em vários outros livros e que também ficamos muito contentes de terem aceito e de poder publicar este livro convosco. Por isso, sem mais delongas, dava de imediato a palavra ao Sr. Dom Filipe para fazer então a apresentação do livro. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Sofia, Maria, os amigos de Portugal. É uma bela ocasião para mim para ler de novo este texto, muito intenso, muito denso, muito bonito, e também para apresentá-lo a todos vocês. Você contou já da amizade que temos, dos primeiros tempos do movimento, seja no Rio de Janeiro como também em Portugal, e também da minha ligação com a experiência do movimento em Portugal. Quando
recebi esta chamada de preparar este encontro, falei, pô, entre tantas ocupações que o bispo tem, agora tem que ler, depois tinha que ver a tradução em português de Portugal, então foi um trabalho, mas foi muito interessante, porque me ajudou a ler, a aprofundar, a ter atenção às palavras, e me lembrei de uma coisa que uma vez Dom Giussani falou, uma vez convidei, estava no seminário de Roma, um colégio Capranica, a pregar os exercícios espirituais aos seminaristas e aos padres do seminário. Um meu amigo, um pouco cético, falou, não, mas não vale a pena que Dom Giussani fale, tanto estes sabem de tudo, não vão ter atenção a estas coisas. Um minutinho. Não vão ter atenção a estas coisas, então não vale a pena que o senhor faça todo este trabalho, etc, etc. Dom Giussani falou, não, mas eu prego os exercícios espirituais, faço este retiro, em primeiro lugar, para mim, para eu me converter mais. Então, para a oportunidade de falar para vocês é nesta linha, nesta direção, uma oportunidade para eu aprender mais a experiência da fé, o que significa acontecimento, na minha própria experiência pessoal. E depois, a partir disso, também a alegria de comunicar com vocês todos. Mas entramos agora no vivo da apresentação do texto. Eu vou indicar algumas páginas que vou ler e comentar. E quero partir de uma coisa que está também na contracapa do texto do livro, onde se fala qual é a situação na qual nos encontramos. Perguntemos na confusão do nosso tempo. A confusão do nosso tempo. O tempo no qual nós estamos. Também na página 101, vocês encontram uma retomada desta afirmação, onde Dom Giussani fala a vida do movimento, então, um diálogo com o homem do nosso tempo. O nosso tempo é definido por uma palavra só, a confusão, uma trágica confusão. E, para explicar a confusão na qual nós estamos, logo na página 48, Dom Giussani indica, olhemos bem o que está entre nós, o que acontece entre nós. É algo parecido àquilo que fala o profeta Oséias. O vosso amor, portanto, o bem que há em nós, é como uma nuvem da manhã, aquelas nuvens que o sol pinta de cor de rosa e depois desaparecem. O vosso amor é como uma nuvem da manhã, como um orvalho matutino que logo se dissipa. É uma inconsistência, nós que dizemos com orgulho nós que temos pretensões, é uma inconsistência última que se traduz em esquecimento. Inconsistência, confusão, inconsistência, esquecimento, e diante do impacto, diante das cotoveladas das coisas, torna-se, sobretudo, incredulidade. Estas são as várias formas. Depois, Dom Giussani desenvolveu o que nós estamos também retomando, toda a questão do niilismo. Mas aqui fala mais desta inconsistência da realidade, da percepção da nossa vida. E depois, na página seguinte, página 49, ele diz, vamos ao que interessa. Em que consiste a verdade em nossa vida? A verdade consiste no fato desta inconsistência é o fato que nós somos pecadores. Nasce, que significa pecadores, e depois ele diz, o pecado, espera que esteja claro, que não estou a falar do pecado como nos ficou na cabeça quando nos preparávamos para a primeira confissão, ou depois da primeira confissão, e que esquecemos de bom grado aos 12 anos, 13 anos. O pecado estabelece na vida a prevalência de um sonho que a Bíblia chama ídolo. O ídolo nasce de colocarmos a nossa, página seguinte, página 50, a nossa esperança naquilo que estabelecemos nós. Nós pomos a esperança no próprio projeto, isto é o pecado, pôr a esperança no nosso projeto.
Certo, no trabalho, deves pôr a esperança num projeto que estás a desenvolver, mas eu estou a falar do projeto ao qual vão dar todos os projetos. O projeto do teu eu, o projeto do meu eu, o projeto que toca o último, que toca o destino. Então, o ídolo é fazer do próprio projeto o máximo da nossa vida, da nossa esperança. Façamos, se diz no livro do Êxodo, façamos para nós um Deus que caminhe à nossa frente, um Deus que perceba que possamos manobrar-nos, tocar-nos, fazer nós um projeto nosso. Façamos para nós um Deus que caminhe à nossa frente, um Deus construído pelas nossas mãos. Então, essa é a fragilidade, um Deus que nós construímos, um projeto que nós colocamos de pé. E depois se explica um projeto nosso que nasce de duas coisas, do gosto e do nosso trabalho. O projeto da vida feito por mim. Não o projeto, porque em cada ação tem um projeto, tem um percurso a realizar, mas é o projeto complexivo da vida, o ponto último da vida, algo feito pelas nossas mãos. É a esperança, página 51, colocada em nosso projeto, próprio projeto criado por um gosto ou por uma imagem de trabalho. Isso não tem futuro para nós. Não tem futuro, não só pela volubilidade impressionante que nossos estados de ânimo se sucedem, mas também nós não dominamos as circunstâncias. E depois, continuando, o mesmo tema da inconsistência e do pecado é retomado em várias outras páginas, mas de maneira muito clara, na página 223, a verdade. Qual é a verdade mais existencial e historicamente grave, mais grávida de consequências, mas necessárias de se perceber, de se admitir, e com a ajuda de Deus de recordar, a fim de que incida sobre o nosso modo de pensar e de agir, qual diria o início da verdade? Que Deus existe? Não, nem mesmo isso, porque o entendimento destas palavras pode se tornar facilmente abstrato. É o que somos pecadores. A consciência, página 224, a consciência de ser pecadores é, de facto, a primeira verdade do homem que age na vida e na história. Se agir quer dizer estabelecer relação com os outros, com as coisas, não se pode partir do ponto de vista justo em todas estas relações, senão reconhecendo que somos pecadores, desproporcionados à finalidade, de alguma maneira fora do lugar, que na nossa pessoa existe esta inconsistência, este ser fora do lugar, e inevitavelmente esquecidos de tantas coisas, com uma conivência subtil que escapa tantas vezes ao clamor de um propósito. Nós somos pecadores e, para isso, aquilo que fazemos e realizamos nunca está bem completo. Algo que nunca está bem completo. Algo que falta. Tem alguma coisa que falta naquilo que realizamos. Com quem amamos, com quem não conhecemos, com os nossos inimigos, com quem está presente, com quem está longe, contemplando os céus, contemplando os campos, de manhã ou de noite, ao levantar e ao deitar. E a consciência de sermos indignos de ti, ó verdade, não verdadeiros, tende piedade de nós. Então, o que está na origem de ser pecadores é uma afirmação de si mesmo, em vez de afirmar o ser, em vez de afirmar a realidade. Paradoxalmente, a primeira verdade não é reconhecer que somos pecadores. Então, este é este ponto de partida, este ponto da consciência. É aqui o Dom Giussani chama aquela parábola do publicano e do fariseu.
o publicano saiu justificado porque reconheceu a sua indignidade, que faltava alguma coisa na vida dele. Então, este ponto de partida não é um negativo, mas é um realismo que nos coloca diante da questão, da grande questão do destino, da inevitabilidade do destino. E disso ele fala na página 132, coisas extraordinárias. Mais do que o problema de nossa origem, sentimos o problema do destino, para onde nós vamos. Mas como é que, neste tempo de pandemia, com todas as pessoas que perdem a vida sufocada, como é que não percebemos nós também esta questão do destino? Pode acontecer para mim, pode acontecer para tantas pessoas. Então, a questão do destino é inevitável e da fragilidade que temos diante do destino, na fragilidade na qual nós estamos. Mas, sobre este, o texto faz um aprofundamento muito bonito. Mas eu quero passar diretamente a um outro ponto, o segundo ponto. Neste destino, nesta fragilidade, nós não ficamos sozinhos. Nesta fragilidade, o Senhor, o destino se fez presente. E então, como antes de chegar a isso, na página 238, achei uma citação de Pavese, de Cesare Pavese, que dizia: é preciso uma intervenção do exterior para alterar a direção. É preciso uma intervenção do exterior. O destino, não o nosso mundo que nós arrumamos, que não conseguimos arrumar. Como é que vai arrumar estas coisas? Agora, a esperança do vacino, destas coisas, mas a esperança do destino da vida. Não precisa alguma coisa que venha de fora. E depois diz a esta página aqui, interessa fixar atenção na palavra acontecimento, a modalidade através da qual Deus entra em contato conosco é um acontecimento que vem de fora, não é um pensamento, não é um sentimento, é um acontecimento, um evento. E depois, sempre aprofundando a categoria, página seguinte, página 239, a categoria a utilizar é acontecimento. Deus tornado acontecimento em nossa existência cotidiana. Então, qual é, neste tempo, a nossa atitude? Claro, a proximidade com as pessoas, como o Papa Francisco mostrou, como continua mostrando, mas é que na fragilidade não estamos sozinhos. Na fragilidade vem o próprio destino, ficou perto de nós, fica perto de nós. Nos acompanha e nos diz que a nossa vida não está diante do nada, mas está nas suas mãos, tocados e alcançados por Ele. Então, na nossa existência cotidiana, a afirmação mais bonita nós a encontramos deste destino que vem ao nosso encontro, nas páginas nas quais Dom Giussani comenta o encontro de Jesus com João e André. Que nome tem? Como é que este acontecimento se manifesta? Se manifesta através de um encontro humano, através de um encontro no qual o Senhor, o mistério, o destino, mostra o seu rosto, mostra a sua presença, mostra a sua proximidade, começa a atrair os corações. E aqui a narração também para João e André, aqui página 239, e depois para Simão, Filipe, para todos os nomeados no primeiro capítulo de São João, para aqueles dois os que o seguiram e que, porque João Batista tinha feito uma alusão, foi um acontecimento que os tocou, um acontecimento que o marcou. Mas eu quero chegar ao ponto central da questão do acontecimento, porque não é só para João e André que isso se manifestou também na nossa vida. Se hoje estamos a falar
deste acontecimento, é porque entrou de qualquer forma na nossa existência pessoal. Então, eu queria ir à página, retomar uma afirmação que encontro à página 282. Não é só para, no final, não é só para João e André, é também para nós. A pedra de toque está no facto de que o que nos impressionou no passado foi que o Senhor se tornou presente de certo modo, através de uma voz, através de uma companhia, através de um facto, aquele acontecimento extraordinário que em muitas destas páginas Dom Giussani descreve. Então, eu ficaria só para descrever isso, mas quero apresentar a lógica do conjunto, que Dom Giussani descreve, se mostrou através de uma voz, através de uma companhia, através de um facto. Eu lembro que naqueles exercícios espirituais, depois de cada palestra, eu ia encontrar o Dom Giussani. Fiquei, claro, tinha feito o encontro, já frequentava a Católica de Milão, mas ter uma semana, era todo dia, depois da palestra, poder falar com ele, era uma coisa extraordinária, tanto que eu tinha preparado o esquema do meu doutorado, e depois que conversei com ele, mudei todo o esquema na Gregoriana. Então, uma voz, um encontro, uma experiência tão, que muda o presente, muda a vida. Então, através de um facto, e estas são, aqui está respondendo às perguntas, Dom Giussani diz, muitos de vós perceberam bem que este foi o argumento mais perspicaz das palavras que eu falei, da reflexão que eu fiz. A dinâmica presente-passado, implica todo o problema da apologética. Apologética, que significa a demonstração da verdade cristã. Apologética significa a defesa da fé, demonstração que o cristianismo é verdadeiro. Se demonstra que o fato de Cristo, como se demonstra que o fato de Cristo é o verdadeiro? Está 2000 anos distante de nós. É verdadeiro se, mesmo distante 2000 anos, está tão presente que muda o nosso presente. Tão presente que muda o nosso presente. O exemplo da mudança da minha tese de doutorado não é um acaso, mas isso é um exemplo. Muda o esquema de pensar, muda o esquema de tratar as coisas, muda o nosso presente. Se é capaz de tornar experiência presente o que influencia a nossa conduta presente. O que influencia a nossa conduta presente. Se torna presença que muda o nosso presente. Isso significa que é uma coisa viva. Se muda o nosso presente, é uma coisa viva. Por isso, o passado que está vivo no presente, pela sua força intrínseca, a presença do Verbo feito carne que toca através de uma voz, de um encontro, de uma experiência dentro da nossa história. Começou há 2000 anos e age ainda hoje. Está presente também hoje. Outra palavra importantíssima, é contemporâneo. A contemporaneidade, esta é a contemporânea. É contemporâneo também hoje para nós. E Dom Giussani diz, 283, é uma coisa divina. Um passado, tudo morre no tempo, que é uma coisa divina que muda o nosso presente. Ao contrário, nós vamos andar pelas ruas, temos um encontro fortuito, imprevisto, bello, e o coração comove-se, porque o encontro toca-nos na profundidade do nosso espírito. E aqui Dom Giussani diz, é uma coisa divina porque é uma coisa humana. Porque o divino se demonstra numa experiência humana. É o encontro com uma humanidade, com uma presença diferente das outras. É uma presença diferente das outras. Então vem a pergunta, por que tão diferente esta diversidade? Esta diversidade depende de um fato simples, diferente, porque Deus se fez homem.
nasceu da Virgem Maria, veio ao mundo, morreu por nós. Desde então ele se torna presente através daqueles que ele escolhe e que o reconhece. Quem o reconhece, mesmo 2000 anos atrás, torna-se tão verdadeiro e vivo que muda este presente. Neste caso, a verdade da diversidade humana que se vislumbra na experiência do encontro que se faz, lembra qualquer coisa de misterioso que aconteceu no passado. Portanto, é a grandeza daquela força que acontece agora é determinada e definida por aquilo que aconteceu 2000 anos antes. Sem Jesus, isso não teria acontecido. E nós escutamos nestes tempos o testemunho de Azurmendi. Exatamente, não teria acontecido o encontro dele, que tinha todas as outras preocupações de cientista, mas se revelou. Mas vocês já devem ter conhecido bem, mas eu queria retomar o testemunho que se fala no livro O Brilho dos Olhos, quando se fala um testemunho contado por Daniele Mancarelli na Casa dos Olhares, la Casa degli Sguardi. E queria ler um instantinho para dizer qual é a densidade humana que é carregada pelo acontecimento. Está contando o autor um fato autobiográfico, quer dizer, não uma história inventada, um fato que aconteceu a ele, com o seu ceticismo. Junto das Galerias Liberty, param dois jovens. A mãe segura entre os braços o miúdo, enquanto o pai brinca com ele, faz-lhe ver a fonte do jardim e, ao mesmo tempo, com caretas e línguas de fora, faz rir o filho. Quando me encontro a não mais de 1 metro deles, os dois pais viram-se e o miúdo também. O meu passo perde a cadência, bem como o fôlego. O pequeno tem uns 3 anos. Aparte os olhos, o seu rosto não existe. No lugar do nariz e da boca, há buracos de carne vermelha. Fixo o olhar no mármore do pavimento. Passo ao seu lado sem olhar mais para eles. Demoro-me esperando que aqueles dois jovens e o seu filho desfigurado se tenham ido embora. As gargalhadas do miúdo chegaram primeiro. Ainda eles estão aí. Agora, porém, não estão sozinhos. À sua frente está uma irmã idosa, curvada, e seu rosto aproxima-se do rosto horrível do miúdo. Tu és um menino bonito do pai e da mãe, não é verdade? Segura uma mãozinha e beija, e talvez por isso desata a rir. A irmã não terá menos de 80 anos. Tem um rosto roliço branco como leite. Então, não é só bonito, és também simpático, gostas disso. E volta a passar a mãozinha na sua boca, no queixo, para fazer rir. Depois a irmã endireita-se, olha para o pai e para a mãe. Mas então, ao ouvir estas gargalhadas, este lá dentro não tem prata, tem ouro, ouro vivo. Beija-o, indiferente ao seu rosto, a tudo. E eu estou atordoado, não consigo perceber, decifrar. Assisti a uma coisa humana e ao mesmo tempo estranha, vendo esta irmã, esta freira, como um rito proveniente de uma terra muito longínqua. Não consigo encontrar dentro de mim instrumentos para o traduzir para a minha língua. Tentei todas as abordagens possíveis, tentei liquidar aquilo que vi como o delírio de uma velhota vestida de cinzento. Depois o fanatismo de uma irmã surda e cegador, que queria a força atestar a supremacia do seu Deus. Mas nenhuma leitura consegue vencer a distância entre aquilo que eu vi e a minha lógica. Percebem? Esta história conta muito a mesma história de Madre Teresa de Calcutá,
que vê nas ruas de Calcutá um pouco de panos, um entulho, e depois uma pessoa leva para casa. É um milagre de uma presença dentro do humano, uma presença humana extraordinária. Então, o passado que vira presente, este é acontecimento. Então, por um lado, Jesus motiva a excepcionalidade da humanidade vivida hoje. Estamos sempre à página 284. Por um lado, Jesus motiva aquela irmã que está ali viva, e testemunha uma outra coisa, a vitória também sobre a fragilidade daquele tipo. Jesus motiva a excepcionalidade da humanidade vivida. Por outro lado, a excepcionalidade da humanidade vivida hoje revela, faz perceber que Jesus é verdadeiro, porque aquilo que aconteceu há 2000 anos é verdade. O presente que tu encontras explica-se com aquilo que aconteceu no passado. É a verdade do passado. É demonstrada na medida em que ela se encontra no presente. O jogo presente e passado tem um valor apologético, tem um valor pedagógico. E abre, então, a todo o caminho da nossa vida. É apologético, é a demonstração, é a fé. Então, é o acontecimento contemporâneo que toca hoje, que mostra, numa humanidade diferente, que nós tivemos a graça de encontrar, tanto que a vida mudou, pegou outro rumo, não porque nós somos melhores dos outros. Então, é isso. Então, isso abre mais um capítulo, o capítulo da moralidade. Da moralidade. Em que consiste a moralidade? Abre a questão da moralidade. Então, a página, sempre na página seguinte, página 285, a famosa questão da lei. A lei é clara, mas o homem é incapaz de a sustentar, de levar a bom termo a qualquer coisa em que cai. Somos pecadores. Então é preciso a presença de uma misericórdia, é preciso uma caridade, um amor maior, uma piedade maior, que como o pai e a mãe pegam na criança que caiu e a levantam, que nos faça levantar. É uma nova moralidade que precisa. A moralidade se baseia sobre esta presença cheia de amor e de misericórdia. E aqui eu quero citar um texto que está para sair de Papa Francisco, que teve um encontro com os luteranos, e aí saiu este livro, e Papa Francisco diz num texto inédito: O paraíso na terra se chama Amar e Servir para Transformar o Mundo. E aqui o título é Não nos salvará o moralismo, mas a caridade. E diz: e quando o cristianismo está enraizado no evangelho que dá o melhor à civilização. De facto, o cristianismo dá mais à ação exterior dos homens quando cresce na intensidade espiritual do que quando se perde na tática e na gestão. Toda a moralidade, parece que o Papa, os jornais normalmente pegam a segunda coisa, o trabalho pelos pobres, a justiça, o desarmamento, isso aí. Mas ele diz, tudo nasce, saímos da superfície para ir ao fundo. É como descer ao coração de uma fonte para descobrir a origem daquela força misteriosa que, de forma imprevisível, empurra os jatos, modificando a paisagem, os territórios envolventes. Uma fonte, uma pequena fonte, uma fontanella, um mistério que passa, que entra na história. E podemos encontrar esta origem da dinâmica transformadora cristã, bem exemplificada na experiência do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, a quem o Senhor retirou a cela no caminho de Damasco, com o seu olhar poderoso e misericordioso. Paulo não fez nada para encontrar Jesus. A iniciativa não foi dele. Nada que merecesse aquele olhar abrupto de amor que Deus inesperadamente dirigiu a um dos seus inimigos políticos.
nem mesmo as boas obras feitas de acordo com a lei, diz Papa Bento, aqui Papa Francisco cita Papa Bento, não poderiam valer a pena a sua salvação. Uma gratuidade absoluta, à qual o antigo perseguidor não resiste. Pelo contrário, acolhe com liberdade. A caridade da qual Paulo se torna testemunha apaixonada e que bem conhecemos nas suas cartas não é outra coisa que o reflexo da misericórdia divina vivida na vida. O seu hino à caridade na primeira carta aos Coríntios continua a ser o mais evocativo manifesto da revolução que o cristão traz no mundo. A moralidade nasce de um amor, nasce desta caridade. Então, retomando aqui o nosso texto, sempre na página 285, embaixo, o acontecimento que Cristo agora nos faz perceber, nos faz pertencer a si, não pode se deixar de nos mudar. Muda. É a mudança que acontece. Está precisamente aqui. Aqui uma outra passagem extraordinária. Ele faz nos desejar de segui-lo, de imitá-lo. Isso leva a uma pureza. Todo quem tem esta esperança em Deus, torna-se puro como ele é puro. Podia parecer uma presunção infinita, mas, na verdade, é uma piedade infinita, que, curvando-se sobre nós, nos torna capazes do impossível. Sim, a moralidade, atenção, parece coincidir com a mudança, mas não é tanto com a mudança que ela coincide. A moralidade coincide com o reconhecimento de Cristo, com dizer tu a Cristo, com dizer creio em ti, ó Cristo. Página 286. Isto urge a mudança que acontece na medida da graça de Cristo. Por isso pode ser-se moral, relação com Cristo, sem mudar, sem ao menos, se ao menos a relação com Cristo, acontece a mudança, se ao menos a relação com Cristo acende o desejo de mudança. O desejo. A primeira mudança está, de facto, no desejo de mudar. É comovente quanto Santo Agostinho viveu e sentiu. O teu desejo é a tua oração. E se o desejo é contínuo, contínua é a oração. Com razão, disse o apóstolo, orando sem cessar. 1 Tessalonicenses. Acaso, sem interrupção, devemos dobrar os joelhos, devemos ficar sempre prostrados ou levantar as mãos para que ele diga orai sem cessar? O que significa isso? Se entendemos assim a oração, penso que não podemos fazer sem interrupção. Existe outra oração interior, sem interrupção, que é o desejo. Seja o que for que faças, se desejas aquele sábado, não interrompes a oração. Se não queres interromper a oração, não cesses de desejar. Santo Agostinho termina, o teu contínuo desejo é a tua oração. A primeira maneira, então, de mudar é o desejo. Desejar mudar. Não pode, a primeira maneira de mudar, não se pode ser moral sem ao menos desejar. Quando é que então, é o pedido. Depois vem, é graça de Deus a mudança que acontece, a vida que muda. E aqui Don Giussani faz tantos exemplos de um bandido da aldeia que encontra uma mulher bonita e muda por encontrá-la, por ficar junto dela, para estar com ela, e muda, ed é irreconhecível. Então, o desejo que é assim. E depois, outra passagem importante, extraordinária, que achei, quando é que o pedido não é uma pretensão? Eu faço um pedido. Quando é que o pedido não é uma pretensão? Quando é que o desejo que se torna pedido, muda-me, Senhor, não é uma pretensão? Não é uma pretensão quando não põe condições. Grandioso. Quando não põe condições. Senhor, muda-me até amanhã, até aqui, até um ano, dentro de 15 dias, muda-me aqui, muda-me acolá.
quaisquer que sejam as condições que se ponham, torna-se pretensão. Não pedido, mas pretensão. Isto é, uma presunção expressa, tentativa de imposição a Deus. Em vez disso, Senhor, eis-me aqui, pobre e nu diante de ti. Age segundo a força do teu braço. Faz com que aconteça em mim aquilo que me fazes desejar, quando e como tu quiseres. A liturgia na missa também diz, depois do Pai Nosso, quando pede para a igreja a unidade e a paz, segundo a tua vontade. O pedido é que não põe condições, se confia na vontade de Deus. Até a unidade e a paz na igreja são pedidas segundo a sua vontade. Na verdade, diante de Deus, não podemos ser senão criancinhas nos braços da mãe e do pai. E aqui duas ulteriores passagens que são importantíssimos. Como é que esta novidade pode continuar? Esta força pode continuar? Se manifesta? Como é que se manifesta na nossa vida? Então, diz a página 263, como a modalidade com a qual o Senhor se insere na nossa vida, como por São Paulo, é uma modalidade precisa, é uma modalidade que pode ser diferente para um homem, para o outro, para um grupo ou para um outro grupo. Lembre-se daquilo que dizia o cardeal Ratzinger, a fé é uma obediência de coração àquela forma de ensinamento, ou seja, de revelação a qual fomos entregues. Esta é a ideia do carisma. Como é que nos alcança no presente? Através do carisma. Esta é o carisma. Mas eu vou, mais embaixo é tudo bonito, vocês leiam, eu gosto destas páginas. Mas eu vou para Cristo segundo um encontro que fiz, e se me afastasse da modalidade deste encontro, se me subtraísse a esta forma para tentar inventar o meu próprio método ou procurar atitudes de acordo com os meus raciocínios, segundo minhas análises, perderia o contato com o Senhor. O carisma representa a modalidade de tempo, de espaço, de caráter, de temperamento, a modalidade concreta, psicológica, afetiva, intelectual, com a qual o Senhor se torna acontecimento para mim. É isso. Eu explico sempre nos meus encontros que, como bispo, tenho tantas maneiras de aprofundar a minha fé. Isso, aquilo, a Eucaristia, o breviário, todas as leituras, as pregações que tenho que fazer. Porém, não deixo cada dia de fazer os meus, pelo menos, além das orações normais de bispo e padre, que devo fazer, que são os meus 10 minutos de escola de comunidade. Porque eu volto aqui uma pessoa tem como é que o Senhor me pegou. Outros podem ter outras modalidades, mas é voltando aqui que um retoma a origem e a beleza. Se torna acontecimento também para mim e para os outros. Continua a página 464. Para os outros, eu comunico este modo a outros, de modo que entre mim e os outros existe uma afinidade que não existe com mais ninguém, um vínculo de fraternidade mais forte, mais especificada, intenso. E aí, contando também a minha história, aconteceu no Brasil, vocês sabem que lá demos origem à Fraternidade dos Padres, do movimento do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, e depois se ampliou na Argentina, no Paraguai, na América Latina, foi também responsável desta experiência na América Latina, e depois vieram outras pessoas. No Rio de Janeiro, vários padres seguiram a experiência, também temos um bispo, Dom Paulo Romão, lá. E aí, um destes que eu peguei, chegando da teologia da libertação, ele vinha do Nordeste, etc., o padre Gilson, falou: Dom Filippo, eu nunca encontrei Dom Giussani, mas ouvindo falar você, como se o tivesse encontrado.
É como se eu tivesse encontrado, porque percebe, e depois lendo o texto é presente. E quanto mais eu leio Dom Giussani, eu fico perto de Cristo. E amo a igreja, que para mim antes era outra coisa. Então, esse que é o ponto, é o contato para chegar ao amor concreto, à experiência da igreja, através da forma deste carisma. Então, não podemos esquecer duas valências do carisma. Tem tanta coisa bonita. Em primeiro lugar, é uma originalidade. E através desta forma, o reino de Deus se manifesta e tem uma multidão de carisma. Uma última coisa que quero dizer, um carisma é a energia com o Espírito nos alcança, é o seguimento, é seguindo um movimento que se vive o carisma. Seguir o movimento significa seguir quem guia o movimento, que um senhor coloca como guia no movimento, página 290. São só anotações. Depois faz-nos desejar uma mudança de nós mesmos e de seguir a vontade de Deus. Mas tem uma última página, se eu tenho mais um minuto, não é, Sofia? Tem um minuto mais? Posso? Um minuto? Todos os minutos. Todos os minutos. Aí tem uma parte final sobre o tema da missão. Então, toda esta experiência, então, indo para a página, explicitamente se fala da missão, página 99. Então, esta humanidade é nos dada para que a comuniquemos. O nosso grande delito, o pecado, para a excelência, é não comunicar. Pecado é não comunicar. Como é que pode uma coisa tão bonita ficar fechada? É um ímpeto de comunicação. Não existe pecado mais grave que o não comunicar. Redemptoris missio, ele comenta aquele documento de São João Paulo II, aquela encíclica. É abandonar Cristo, deixá-lo sozinho, a gritar ao mundo, a dizer silenciosamente, eis-me aqui, a propor-se no segredo do coração, ou gritar, meu Deus, por que me abandonaste? O ponto é o diálogo entre Cristo e o homem do nosso tempo, ou seja ele individual, uma mãe que perdeu uma filha, seja ele coletivo, esta violência inaudita que perturba, e diríamos esta fragilidade que estamos vivendo neste momento, que perturba toda a nossa terra. E falando da missão, Dom Giussani especifica, diz em página 100, a missão é um problema de fé, é a medida exata da nossa fé em Cristo e no seu amor para nós. A pureza suprema é reconhecer Cristo e comunicá-lo ao outro. Comunicar o que encontrei timidamente, mas se percebe, se experimenta. É um pequeno ressoar do grande diálogo que começou há 2000 anos entre Cristo e o homem, que está no mundo, que continua entre Cristo e o homem do nosso tempo, porque o homem do nosso tempo em Cristo pode viver. E aí, na página seguinte, torna a dizer como comecei, a vida do movimento é assim o diálogo com o homem do nosso tempo. O nosso tempo é definido por uma só palavra, a confusão. Já o tínhamos dito, uma trágica confusão. A violência, mesmo no sentido físico do termo. A fidelidade à nossa história tem duas características. Então, agora fala das características da missão, que eu cito, depois vocês vão retomá-las. A primeira característica é a unidade entre nós. É a unidade com quem guia o movimento, com quem tem esta tarefa imensa. É a fidelidade à história, uma fidelidade ligada à experiência que cada um faz. Não é a fidelidade a um texto morto, porque o texto revela uma experiência. Então, a unidade, quanto mais se vive uma experiência de unidade, mais somos lançados à missão diante da provocação dos fatos. Os fatos nos provocam. Então, em unidade, se julga. Eu estou aqui
na situação de Taranto, com um enorme problema de conflito entre a defesa do ambiente e a maior indústria siderúrgica do país que polui todo o ambiente. Então, o problema, muitos querem que seja fechada, que sejam mandados embora, estão ocupados 8.200 operários somente aqui a Taranto. Então, outros querem... Aí você entra nesta situação, tenta a forma mais humana também de viver. Não tem soluções técnicas, mas compartilha a dor de um e do outro, está próximo neste momento. Então, uma unidade... e como é que eu faço? Também na questão aqui desta, que agora se chama ArcelorMittal, desta grande siderúrgica. Estou em diálogo com os meus amigos, em primeiro lugar, do movimento aqui em Taranto. Dialogamos juntos como poder estar diante destas coisas, e depois com a igreja toda, pela responsabilidade que eu tenho. Então, a unidade. Depois tem outro fator, outros dois fatores que eu cito. O outro é a liberdade. A liberdade. A liberdade é que o nosso eu deve se expressar, deve se manifestar. E o outro ponto que vocês vão achar, a liberdade como não fazer o que eu quero, mas a liberdade é aderir ao verdadeiro, aderir ao encontro, desejar sempre o encontro que eu fiz, comunicar em qualquer situação aquilo que me aconteceu, a liberdade, porque a missão é este movimento do coração, da inteligência, da liberdade. E depois, Luciano indica um terceiro passo da missão, amar a estrada dos outros, amar o caminho dos outros movimentos, outras associações, outros grupos. E aí a sua reflexão sobre o diálogo com todos. Então, amar o caminho é junto edificar a nossa igreja, edificar a igreja e tornar a igreja sempre mais próxima às pessoas, particularmente no sofrimento, na dor, na fragilidade que estamos vivendo agora. A presença, alguma coisa, como aquela freira, como aquele menininho. Então, é assim, o amor de Cristo que toca o nosso presente e que se comunica a todos. Eu paro por aqui, agradeço pela atenção, um grande abraço a todos vocês. Filipe, nós é que agradecemos e do fundo do coração. Tivemos no dia 1 de dezembro o nosso retiro de Advento, pregado pelo Padre Duarte da Cunha, e eu sinto que esta ajuda profunda e grande que o Sr. Dom Filipe nos deu, uma continuidade deste retiro, uma grande graça deste Advento. Impossível resumir o que o Sr. Dom Filipe disse, digo 3 coisas. A primeira é esta que falou, que é preciso uma intervenção do exterior para mudar de direção. Eu sinto que também a graça desta sua vinda, de alguma maneira também, nos deu este empurrão para mudarmos a direção. Depois este segundo ponto, também em sintonia com o nosso retiro, não é? Que Cristo está tão presente quando muda o nosso presente, está hoje, é contemporâneo, é hoje que Ele bate à porta. E depois este ponto magnífico da moralidade, que em total sintonia com o ponto da escola de comunidade que estamos a ver agora, que a moralidade nasce do amor. O acontecimento de que Cristo é agora não pode não nos mudar, e que esta mudança não é antes de mais, ou seja, que a moralidade não é antes de mais uma mudança como nós a entendemos, mas é este reconhecimento de Cristo, que no tempo que Deus quiser, urge a mudança, acende o desejo de mudança, e esta é a primeira mudança, desejar mudar. E toda esta dinâmica passado-presente, não é? Como é que esta novidade pode continuar e se manifesta hoje na nossa vida, este passado, e todo aprofundamento do carisma, não é? E este ponto aqui fantástico também sobre a missão, que a pureza suprema é reconhecer Cristo e comunicá-lo ao outro, e que a vida do movimento é diálogo com o homem do nosso tempo, ou é este diálogo ou não é. E depois estes 2 pontos finais, né, sobre a unidade entre nós e a liberdade, e ouça, são páginas e páginas,
Isto, em princípio, ficará disponível na net, mas não quis só de tirar aqui alguns sublinhados para, ou seja, como é que eu ia dizer, antes de mais por uma gratidão e uma comoção por aquilo que nos acabou de dizer. Parece que tudo aquilo que se calhar de alguma maneira já podíamos ter lido, reviveu de novo e em mim acendeu este desejo de mudança de que nos falou. Por isso, olha, estou muito, muito agradecida. Agradeço também mais uma vez a todos os que colaboraram para tornar este encontro possível e digo que o livro, editado pela Paulus, já está à venda na sede do movimento, também nos colégios de São Tomás, Sete Rios, Conchas e Ramalhão e na Secretaria de Santa Joana Princesa. Por isso, obrigada a todos, obrigada, Sr. Dom Filipe, e esperemos em breve que volte em presença, de carne e osso. Depois dessa, aumentou o desejo de nos encontrar de novo. Um abraço a todos, mesmo que não vejo todo mundo, um abraço a todo mundo. Muito obrigada, Sr. Dom Filipe. Tchau. Obrigada.